O que o pai faz ao ouvir "é meu irmão" surpreende milionário e mendiga negra. A noite era uma pintura viva de luxo e poder no coração de São Paulo. As luzes da gala de caridade brilhavam como estrelas caídas, iluminando vestidos caros, gravatas impecáveis e risadas ensaiadas. Eduardo estava no centro de tudo, rei absoluto daquele universo de glórias e sussurros. Milionário conhecido, dono de impérios, cercado por gente poderosa que o idolatrava como um deus moderno. Era imbatível, até que de repente o universo dele explodiu. No meio da festa, uma vozinha pequena, desesperada e sem filtro, cortou o ar. "É meu irmão!" O grito veio de David, um garoto de 10 anos, com olhos enormes e um passado invisível para aquele salão cheio de modos e hipocrisia. O silêncio caiu como um bloco de gelo nos salões reluzentes. Os convidados congelaram, as taças paradas no ar, os sorrisos desfeitos em choque. Eduardo arregalou os olhos, o corpo tremendo. "Como assim? Meu irmão? Que aquele menino, criado num orfanato longe do brilho da alta sociedade, acabara de soltar sem pensar?" A pergunta pairou, afiada e cruel, atingindo a todos como uma lâmina. Ao lado de David, uma figura se destacava. Mariah, uma mulher negra, vestida com simplicidade, mas com um olhar que carregava a força de uma tempestade calada. Dor e esperança misturadas naquele olhar. Ela era a mãe de David, a mãe que ele nunca conhecera, porque foi arrancado dela com brutalidade desde o nascimento. O ambiente, antes repleto de conversas leves e risadinhas, se transformou num caldeirão de tensão. Sussurros se espalhavam como fogo, olhares se cruzavam em busca de resposta. Alguns francamente julgando, outros escondendo medo. Eduardo agora encarava não só o garoto que acabara de dar voz a um segredo oculto, mas também a realidade dura que ameaçava sua fama, sua fortuna e seu mundo cuidadosamente construído. E Mariah estava ali, firme, mas fragilizada. A luta mas o quebra-cabeça se complicava. Enquanto Maria juntava forças, descobria evidências sombrias que ligavam os negócios de Eduardo a operações ilícitas. Riqueza nascida de sombras, segredos enterrados sob a pompa da fachada impecável. Era uma batalha que não se limitava à custódia do garoto. Era uma guerra de verdade contra a mentira, de justiça contra a impunidade. E David? Entre duas realidades, dois mundos, dois pais que jamais deveriam se cruzar. Ele se via no epicentro de um furacão emocional. Afinal, como um menino pode sobreviver a tanto peso? Quem é ele, de verdade? E o que o destino lhe reserva, depois que todas as máscaras caírem? No meio do salão agora silenciado, os olhos de Eduardo e Maria se encontraram. Um encontro carregado de silêncio pesado, de verdades cruas, de incertezas dilacerantes. Nenhum deles sabia o que faria a seguir, mas sabiam que aquela noite mudaria tudo. Quem realmente é David? E o que esconde esse grito que destruiu uma mentira? O mistério só cresce e ninguém vai sair dali igual. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado entre Eduardo e Maraia era quase palpável, como se o ar tivesse se tornado denso e carregado de tensão. Os olhares do salão estavam fixos, como se a cena diante deles fosse um filme em câmera lenta. Mas antes que alguém pudesse processar, um grito ecoou por detrás de todo o barulho da festa. A porta dos fundos do salão se abriu com um estrondo e uma figura alta apareceu na entrada. Era um homem, pálido, com um olhar frenético e descompensado. Ele estava ofegante, o rosto marcado pelo desespero. "David!" ele gritou, ignorando completamente o ambiente luxuoso à sua volta, os olhares aterrados dos convidados. Eduardo deu um passo atrás, seu coração acelerando. Ele reconhecia aquele homem. Seu nome era Lucas, o ex-namorado de Maraia, e aquele que tinha sido apontado como responsável pela separação entre mãe e filho. O passado de Lucas estava repleto de erros e tragédias, mas agora ele parecia prestes a desabar tudo de novo. "Você não deveria estar aqui", Maraia respondeu, o pânico transbordando em sua voz. "O que você quer?" Lucas olhou ao redor, os olhos brilhantes de um sentimento que misturava culpa e raiva. "Você não quer saber como tudo isso realmente aconteceu?" Ele disparou, o tom aumentando a cada palavra. "O que eu sei pode mudar tudo. A verdade sobre o que aconteceu quando você perdeu o menino é muito mais do que você imagina." Um murmúrio explodiu entre os convidados, como uma onda, trazendo o clima já tenso a um novo pico de tensão. Eduardo, de pé, agora completamente paralisado, questionava em silêncio. O que poderia ser tão devastador que transformasse tudo? David, olhando de um para o outro, não entendia como tinha se tornado o centro de uma tempestade tão violenta. "Fala logo, Lucas!" Maraia gritou, a voz embargada pela emoção. Ela parecia uma tempestade prestes a desabar. "Se você tem algo para dizer, diga. O que você quer dizer sobre mim? Sobre o David? Você não tem ideia do que realmente aconteceu. Eu tentei te proteger." Lucas vociferou, um sangue frio tomando conta do tom. "Mas eles nunca pararam de me vigiar. O que eu fiz não foi por escolha, Maraia. Aquele dia, quando você foi para o hospital, havia um plano que se estendia muito além de nós. E tudo isso, essa vida que você luta para recuperar, tem raízes mais profundas do que você quer admitir." As palavras dele foram como uma bomba. Maraia ficou paralisada e a expressão de Eduardo se distorceu. Ele precisava entender. A vida dele, suas conquistas, eram feitas em cima de mentiras. Um peso imenso crescia, uma pressão que ninguém sabia administrá-la. E David, inocente em meio ao caos, sentia a atmosfera mudar ao seu redor. O que estava acontecendo? Ele só queria uma mãe e um pai. "Você se envolveu com pessoas perigosas, Maraia. Pessoas que estavam dispostas a fazer de tudo para garantir que você nunca tivesse David de volta. E eu não pude fazer nada para te ajudar." Lucas concluiu, os olhos cheios de lágrimas. Nesse instante, tudo parecia se desmontar. O glamour da festa, as conversas vazias, tudo perdia o significado. Maraia não sabia se ria ou chorava. Eduardo, que sempre controlou tudo, agora se via em um jogo cujas regras não conhecia. Um novo segredo não apenas ameaçava sua imagem, mas talvez seu próprio futuro e o de David.
O que mais ele não sabia? No olhar de David, uma mistura de confusão e dor. O que era verdade, afinal? O que significava ser amado? O clima pesava. Todos se perguntavam: qual seria o próximo movimento? A noite havia se tornado uma bomba-relógio prestes a explodir. E com isso, as certezas de todos começavam a se desfazer. O silêncio pesado entre Eduardo e Maraia era quase palpável, como se o ar tivesse se tornado denso e carregado de tensão. Os olhares do salão estavam fixos, como se a cena diante deles fosse um filme em câmera lenta. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, a situação virou de uma maneira que ninguém esperava. Um barulho forte ecoou na entrada. A porta dos fundos do salão se abriu abruptamente, revelando um homem de aparência desleixada, com um olhar frenético. Ele estava pálido e ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Eduardo, você precisa me ouvir. A voz dele era de desespero. Os convidados trocavam olhares confusos, sem saber o que pensar. Aqui não é o seu lugar, Ricardo. Eduardo disparou, tentando esconder a surpresa com raiva. Mas a fúria dele foi rapidamente abafada pelo peso das palavras que Ricardo despejou em seguida. É sobre o garoto! David! Ele está em perigo! A afirmação pendia no ar como uma ameaça, fazendo o coração de todos acelerar. Maraia, tomada pelo pânico, não sabia se sentia aliviada ou aterrorizada. Do que você está falando? Sua voz mal conseguia esconder a insegurança. Escutem, eu não tenho muito tempo. Estão vindo buscar você e David. Gente perigosa. Pessoas que têm um plano que envolve você e Eduardo. O último nome saiu como um sussurro profundo, mas ressoou no silêncio que se seguiu. Que plano? Eduardo questionou, agora com a voz trêmula, a máscara de confiança começando a se desfazer. Ricardo piscou, as lágrimas escorrendo pela face. Eu só descobri a verdade há pouco tempo. David não é só um menino do orfanato. Ele é seu filho, Eduardo. E eles querem o poder que vem dessa informação. Se você não fizer nada, não só a guarda, como a vida dele estará em risco. As palavras de Ricardo cortaram o ar como um golpe. O mundo de Eduardo desmoronou. Ele olhava para David, com a imagem de inocência desenhada na carinha do garoto, e a verdade esmagadora o feriu profundamente. Maraia parecia paralisada. O choque na expressão dela, refletindo cada palavra que ecoava. O que isso significava para ela, para suas esperanças? Eduardo, agora já pálido, deu um passo para trás, a mente confusa. Isso é loucura! Eu sou apenas... Hey! Um homem de negócios. Que provas você tem? Ricardo hesitou, puxando um envelope amarelado de dentro do casaco. Isso vai confirmar tudo. Mas eles sabem que estou aqui. Precisamos sair agora. Sua voz subia em desespero, enquanto o salão começava a borbulhar com murmúrios de gente que não sabia o que estava acontecendo. Nesse instante, uma ruidosa batida na porta principal interrompeu a conversa. Polícia! Abram! A voz era autoritária, ecoando pelo salão. A multidão começava a entrar em pânico. Vai dar errado! Eles vieram por você, Maraia! Ricardo gritou, olhando nervosamente para os convidados dispersos, que agora agiam como se uma bomba prestes a explodir estivesse a caminho. David olhava confuso, sem compreender a gravidade do que se desenrolava. Com o coração a mil, Eduardo olhou para Maraia. O que fazer? A revelação estava mudando tudo. E então, no meio do caos, uma sombra alçou o braço. Um homem, vestido como segurança, empurrava a porta aberta. "Tirem esse homem daqui!" gritou. Enquanto a tensão se intensificava,
Um novo grito irrompeu. O que você fez, irmão? Era a voz de uma mulher, e todos se viraram. Era Marina, a esposa de Eduardo, que aparecia no meio da confusão, com um olhar que transcendeu ao choque. Ela estava a par de tudo. Você não passou a perna em mim, Eduardo! A verdade vem à tona! E nesse momento, a verdade quebrou o que restava de qualquer certeza na sala. A festa, que começou como um evento de glamour, agora se tornava o cenário de um desenrolar instantaneamente trágico. O que mais estava escondido? O que mais viria à tona naquela noite? Todos se perguntavam o que era real e o que era ilusão. E, acima de tudo, quem sairia ileso desse emaranhado de mentiras? O tom da sala estava tenso. Uma bomba prestes a explodir. As palavras de Ricardo ainda ecoavam, cada sílaba batendo como um tambor no silêncio pesado. Eduardo olhava para ele, incrédulo. Você está dizendo que David é meu filho? A incredulidade escorria de sua voz, quase como um sussurro desesperado. A multidão em volta, antes gentil e interessada, agora se tornava uma plateia ansiosa por uma revelação chocante. Escuta, Eduardo, Ricardo insistiu, enquanto o pânico tomava conta do ambiente. Você precisa acreditar em mim. Eu não tenho tempo para explicar tudo. Mas essa informação pode te salvar. Pode salvar a vida do garoto. Marai olhava para David, seus olhos cheios de medo. David é meu filho! Ela gritou, a voz alta e cortante. Ninguém pode tirar isso de mim. Mas suas palavras eram apenas um eco no caos que se desenrolava. O que estava acontecendo era um turbilhão de mentiras e segredos, onde cada segundo contava. A tensão aumentou quando as batidas nos fundos da sala se tornaram mais insistentes. Polícia! Abram a porta! O som era ameaçador como um trovão. Os convidados se entreolhavam, alguns começando a se afastar. Maraia tomou David pela mão, olhando para Eduardo com desespero. O que vai acontecer agora? Nesse momento, Eduardo hesitou. Ele poderia agir como o milionário que sempre foi, ou como um pai. Vamos sair daqui, ele decidiu. Sua voz estremecia. Se o que Ricardo diz é verdade, precisamos proteger David. O garoto parecia confuso, olhando de um lado para o outro entre a mãe e o homem misterioso que dizia ser seu pai. Mas antes que pudessem se mover, uma figura emergiu da multidão. Era Marina, a esposa de Eduardo, que agora se destacava como uma tempestade em meio ao caos. Você não vai com eles! Ela gritou, cruzando os braços, seu olhar duro fixo em Eduardo. Você realmente acha que pode simplesmente levar nosso filho para longe? Aquilo foi um golpe na mente de Eduardo. Ele olhou para Marina, a mulher com quem tinha construído uma vida, que agora parecia estar se tornando uma estranha. Marina, você não entende. David precisa de segurança agora. Segurança ou controle? Essa é a sua verdadeira intenção, Eduardo? O tom dela era frio e os murmúrios da multidão aumentavam. Então, algo mais aconteceu. Uma mulher com um vestido de gala, que ninguém havia notado antes, se destacou com um olhar triunfante. Você nunca soube, Eduardo, ela disse, e todos se voltaram para ela, atraídos por sua presença enigmática. Você sempre foi um homem de negócios, mas suas raízes estão profundamente entrelaçadas com a verdade de David. As palavras dela eram como uma facada. Eduardo sentiu o coração apertar. O que você quer dizer? Ele respondeu, a voz quase um sussurro. Ela sorriu, um sorriso que parecia carregar um universo de segredos.
David não é apenas seu filho. Ele é o herdeiro de um legado que você desconhece. E as pessoas que estão atrás dele são mais próximas do que você imagina. Todo o salão ficou paralisado. David olhava para Eduardo, com os olhos cheios de esperança e confusão. O que sua vida realmente significava? Todos perguntavam como um único menino poderia mudar tudo. E a segurança prometida por Eduardo parecia tão distante quanto as estrelas. Os batimentos da porta se intensificaram mais uma vez. Abram a porta agora, ou vamos entrar. As vozes soavam mais ameaçadoras. O pânico diante dos convidados cresceu e a murmuração se intensificou. Ricardo empurrou Eduardo para a frente. Precisamos ir! Agora! Dizem que a verdade te liberta, Eduardo, mas às vezes a verdade também destrói. Você gostaria de saber o preço que se paga por isso? A mulher de vestido elegante se virou e desapareceu na multidão, como uma sombra fugidia. Eduardo sentiu o mundo desmoronar em torno dele. O que mais eu não sei? Ele murmurou, puxando David perto do corpo. A tensão carregava o ar, e eles estavam prestes a atravessar um território desconhecido. Todos se perguntavam qual seria o próximo passo em meio a um emaranhado de segredos. A noite, iluminada por luzes reluzentes, escondia verdades tão sombrias que poderiam transformar tudo. Uma nova era estava prestes a começar, e a única certeza era que ninguém sairia ileso dessa tempestade de revelações. O tom da sala estava tenso, uma bomba prestes a explodir. As palavras de Ricardo ainda ecoavam, cada sílaba batendo como um tambor no silêncio pesado. Eduardo olhava para ele, incrédulo. Você está dizendo que David é meu filho? A incredulidade escorria de sua voz, quase como um sussurro desesperado. A multidão em volta, antes gentil e interessada, agora se tornava uma plateia ansiosa por uma revelação chocante. Escuta, Eduardo. Ricardo insistiu, enquanto o pânico tomava conta do ambiente. Você precisa acreditar em mim. Eu não tenho tempo para explicar tudo. Mas essa informação pode te salvar. Pode salvar a vida do garoto. Mariah olhava para David, seus olhos cheios de medo. David é meu filho, ela gritou, a voz alta e cortante. Ninguém pode tirar isso de mim. Mas suas palavras eram apenas um eco no caos que se desenrolava. O que estava acontecendo era um turbilhão de mentiras e segredos, onde cada segundo contava. A tensão aumentou quando as batidas nos fundos da sala se tornaram mais insistentes. Polícia! Abram a porta! O som era ameaçador como um trovão. Os convidados se entreolhavam, alguns começando a se afastar. Mariah tomou David pela mão, olhando para Eduardo com desespero. O que vai acontecer agora? Nesse momento, Eduardo hesitou. Ele poderia agir como o milionário que sempre foi, ou como um pai. Vamos sair daqui, ele decidiu. Sua voz estremecia. Se o que Ricardo diz é verdade, precisamos proteger David. O garoto parecia confuso, olhando de um lado para o outro, entre a mãe e o homem misterioso que dizia ser seu pai. Mas antes que pudessem se mover, uma figura emergiu da multidão. Era Marina, a esposa de Eduardo, que agora se destacava como uma tempestade em meio ao caos. Você não vai com eles, ela gritou, cruzando os braços, seu olhar duro fixo em Eduardo. Você realmente acha que pode simplesmente levar nosso filho para longe? Aquilo foi um golpe na mente de Eduardo. Ele olhou para Marina, a mulher com quem tinha construído uma vida.
que agora parecia estar se tornando uma estranha. Marina, você não entende. David precisa de segurança agora. Segurança ou controle? Essa é a sua verdadeira intenção, Eduardo. O tom dela era frio e os murmúrios da multidão aumentavam. Então, algo mais aconteceu. Uma mulher com um vestido de gala que ninguém havia notado antes se destacou com um olhar triunfante. Você nunca soube, Eduardo, ela disse, e todos se voltaram para ela, atraídos por sua presença enigmática. Você sempre foi um homem de negócios, mas suas raízes estão profundamente entrelaçadas com a verdade de David. As palavras dela eram como uma facada. Eduardo sentiu o coração apertar. O que você quer dizer? Ele respondeu, a voz quase um sussurro. Ela sorriu, um sorriso que parecia carregar um universo de segredos. David não é apenas seu filho. Ele é o herdeiro de um legado que você desconhece, e as pessoas que estão atrás dele são mais próximas do que você imagina. Todo o salão ficou paralisado. David olhava para Eduardo, com os olhos cheios de esperança e confusão. O que sua vida realmente significava? Todos perguntavam como um único menino poderia mudar tudo. E a segurança prometida por Eduardo parecia tão distante quanto as estrelas. Os batimentos da porta se intensificaram mais uma vez. Abram a porta agora, ou vamos entrar. As vozes soavam mais ameaçadoras. O pânico diante dos convidados cresceu e a murmuração se intensificou. Ricardo empurrou Eduardo para a frente. Precisamos ir agora! Dizem que a verdade te liberta, Eduardo, mas às vezes a verdade também destrói. Você gostaria de saber o preço que se paga por isso? A mulher de vestido elegante se virou e desapareceu na multidão, como uma sombra fugidia. Eduardo sentiu o mundo desmoronar em torno dele. O que mais eu não sei, ele murmurou, puxando David perto do corpo. A tensão carregava o ar, e eles estavam prestes a atravessar um território desconhecido. Todos se perguntavam qual seria o próximo passo em meio a um emaranhado de segredos. A noite, iluminada por luzes reluzentes, escondia verdades tão sombrias que poderiam transformar tudo. Então, de repente, uma explosão. A porta principal se estourou e a multidão pulou em pânico. A figura de um homem entrou, encapuzado, com uma arma em punho. Abaixe-se, ele gritou, e o caos se instalou. Os convidados gritaram, se jogaram ao chão. David, aterrorizado, se agarrou a Mariah, que o protegeu com seu corpo. Eduardo congelou, o coração na garganta. O que você quer? Ele gritou, a voz tremendo. Você sabe o que queríamos? O homem respondeu, e a pressão da arma era um alerta cortante. A criança é o que importa. E você, Eduardo, está no nosso caminho. Marina, ainda em pé, gritou, Eduardo, faça algo! Mas o medo a deixava paralisada, como todos os outros na sala. Não, não toquem nele! Maria chorou, segurando Davi com força. Ele é meu filho! E ele é meu legado! Eduardo retorquiu, tentando encontrar coragem em meio ao pânico. Se você fizer algo, vai se arrepender. O homem olhou ao redor. A situação estava descontrolada. Olhares de culpa e desespero eram compartilhados com urgência. O legado é nosso, disse o homem, e não podemos permitir que a verdade venha à tona. Nesse momento, uma luz iluminou o salão.
Era uma das câmeras da festa, que tinha capturado tudo em detalhes. Eduardo percebeu que a verdade estava prestes a explodir em todos os sentidos. O silêncio tomou conta da sala novamente, mas não por muito tempo. O homem encapuzado tomou um passo à frente e as intenções escondidas dele eram perigosas. O presente se tornava cada vez mais intenso e perguntas não paravam de surgir. Como aquilo poderia acabar? E o que mais estava escondido naquele jogo de sombras? Todos estavam prestes a descobrir, mas a um custo elevado. A tensão continuava a se espalhar pelo salão, enquanto o homem encapuzado mantinha a arma apontada. O coração de Eduardo estava na boca, cada batida mais rápida que a anterior. David, agarrado à mãe, tremia, enquanto Mariah fazia o possível para protegê-lo. "Fica longe do garoto!" Eduardo gritou, o desespero inundando sua voz. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer, mas sabia que precisava agir. O tempo parecia parar, cada segundo se arrastando como um interminável pesadelo. Então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz cortou o espaço como um flash de câmera. Eduardo virou-se rapidamente, piscando para afastar a ofuscante claridade. Era Marina, sua esposa, segurando um pequeno dispositivo em uma das mãos e uma arma na outra. "O quê? Ela tinha uma arma?" "Marina!" ele gritou, mas a mulher não se intimidou. Com uma voz firme, ela se dirigiu ao homem encapuzado. "Você não vai tocar no meu filho." A multidão estava em estado de choque. Ninguém esperava aquilo. Eduardo sentiu uma onda de confusão. O que estava acontecendo? Quem era Marina realmente? O ambiente pairava entre a incredulidade e o terror. "Deixe David sair dessa." O homem encapuzado riu de forma sarcástica. "Você não tem ideia do que está lidando, mulher." "E você não tem ideia do que eu sou capaz," Marina respondeu, cada palavra carregada de uma determinação que ele nunca havia visto antes. Ela fez menção de se aproximar. "A verdade está bem debaixo do seu nariz, e você não vai fazer nada para impedir isso." No momento em que ela falou, a porta se estourou novamente. Eram 2 agentes da polícia, as estrelas reverberando nas fardas. "Todos para o chão. Haja como se estivesse em uma cena de filme," um dos policiais gritou, enquanto o outro se posicionava do lado oposto da sala. "O que está acontecendo?" Eduardo sentiu na onda de pânico e confusão. David estava assustado, agarrado à mãe. O clima era pesado e a tensão aumentava. Os murmúrios da plateia se tornaram rosnados de indignação e medo, um emaranhado de vozes. "Fuja, agora!" Marina gritou para Eduardo e David. Mas as palavras eram como um sussurro dentro da tempestade. E antes que ele pudesse reagir, tudo se transformou em caos. 2 homens entraram, também encapuzados, disparando para o teto. O chão parecia tremer sob os pés. Eduardo se jogou em cima de Mariah e David, tentando manter a proteção. O homem encapuzado, que estava com a arma, ficou atordoado com a nova reviravolta. "Cale-se, não mova um músculo," um dos novos homens gritou, com um toque de raiva, enquanto arrastava um dos agentes para o lado. A situação estava fugindo do controle, e cada segundo parecia se arrastar. Mas ali no meio do tumulto, David começou a olhar ao redor. Ele não entendeu tudo, mas sentiu que algo estava errado. Ele se soltou do abraço apertado da mãe e correu em direção à confusão. "Pai!" ele gritou, e Eduardo se virou, o coração preso na garganta. "O que você está fazendo? Volta aqui!" gritou Mariah, mas David estava decidido. "Eu sou o que vocês querem!" ele gritou, atraindo todos os olhares para si.
A tensão se intensificou um passo a mais. Eduardo sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. O que estava acontecendo? Ele não havia conseguido proteger seu filho. Maraia se lançou à frente, mas Marco, aquele homem que estava com a arma, interveio. Você não sabe o que está fazendo. Então, como um raio, a verdade se desnudou. Ricardo, irmão de Eduardo, que estava ali sem ser notado, logo atrás, gritou: David, você precisa se afastar. A verdade que você não sabe é devastadora. Você não é quem pensa que é. O salão mergulhou no mais profundo silêncio. Os olhares se fixaram em David. O que ele não sabia? Um novo mistério se formava, todos pertencentes a um desconhecido legado. Um jogo de vida e morte. Eduardo se sentiu como um homem à beira da estrada, perdido, enquanto todos cercavam a mesma verdade. Quem era realmente David? As portas do salão estavam abertas e o caos estava apenas começando. As revelações estavam à beira de explodir, transformando tudo e todos à sua volta. A única certeza era que após aquela noite, nada seria como antes. A sala tinha se transformado em um campo de batalha. Os gritos e o pânico se misturando em uma cacofonia de vozes. Eduardo olhou para David, o pequeno garoto, que agora parecia mais vulnerável do que nunca. O coração dele pulsava como um tambor, cada batida acelerando o desespero que crescia em seu peito. Saia daqui, David! Ele gritou. Mas a voz dele mal era ouvida acima do tumulto. David estava paralisado, os olhos grandes refletindo o medo que preenchia o ar. A tensão era palpável. Ele é meu filho! Eduardo insistiu, tentando soá-lo firme, mas a dúvida começou a consumir seu raciocínio. E se tudo isso fosse verdade? E se David realmente não fosse seu filho? Sabia que a verdade estava emaranhada em um emaranhado de segredos, mas até onde isso ia? Marina estava a poucos passos dele, o olhar alternando entre a tensão e a determinação. Eduardo, não podemos deixar que isso vire um massacre. Precisamos proteger David. Ela moveu seu corpo com firmeza, como se estivesse disposta a bloqueá-los a todo custo. Nesse instante, um dos homens encapuzados olhou para a mulher e riu sarcasticamente. E quem acha que é para nos deter? Você é apenas uma dona de casa. O desprezo na voz dele parecia cortar o ar como uma faca. Eduardo mal podia acreditar no que suas próprias orelhas escutavam. Calem-se todos! O homem encapuzado gritou, e seu tom exigente ressoou pelo salão. Os convidados foram se afastando, formando um espaço em silêncio, a tensão aumentando como um balão prestes a esfourar. Vocês realmente acham que podem sair sem consequências? Mas antes que alguém pudesse reagir, outra explosão. Um tiro ecoou pela sala, e todos congelaram. O grito de Maraia foi o que finalmente moveu o público novamente. David! Ela chorou, buscando o filho, enquanto Eduardo se atirava à frente dele. O caos se instalou de vez, e quando o som do tiro ressoou, o pânico tomou conta. Gritos ecoavam, enquanto convidados se jogavam ao chão e as pessoas corriam em busca de saída. Marina! Fique perto de nós! Eduardo gritou, tentando manter a família a salvo em meio à confusão. Foi então que algo estranho aconteceu.
A porta dos fundos se abriu brutalmente e uma sobressalte sombria e angustiante surgiu. Uma mulher, de cabelo desgrenhado e roupa suja, entrou gritando: "Não deixem que levem o David! Ele é a chave!" Todos viraram a atenção para ela. A semelhança dela com David era inegável. A mulher tinha o mesmo olhar intenso, a mesma expressão desesperada. "Ele tem que ficar comigo. Ele é o que eu busquei por tantos anos." Os olhares se cruzaram. O ar virou um campo de batalha entre realidades. Eduardo sentiu um nó na garganta enquanto a verdade começava a se pavimentar. "Quem é você?" ele perguntou, a tremer, mas o coração batendo descontroladamente. "O que você quer dizer com a chave? David é muito mais do que você imagina!" A mulher gritou, as lágrimas caindo pelo rosto. "Ele não é só um garoto qualquer. Ele é o elo que conecta nossos mundos. A verdade está nas veias dele." A revelação deixou todos atordoados. Os olhares passaram de dúvida para confusão e, finalmente, para um silêncio que cortava a sala. Uma nova reviravolta. Como isso era possível? O que estava oculto sob a superfície da vida de Eduardo? "Nossa conexão é antiga e poderosa. Vocês não sabem quem realmente são." Os olhos da mulher brilhavam, uma força inexplicável em suas palavras. Um novo entendimento parecia se formar entre todos ali, mas ninguém conseguia. "Ele é meu filho também." As palavras caíram como uma bomba, fazendo cada um ali perceber que a narrativa havia mudado dramaticamente. O que mais havia sido escondido? E com que preço? Eduardo olhou para Maraia, depois para Marina. As vozes e os silêncios diziam tudo. David, em seu pequeno mundo inocente, olhava ao redor, sem entender a complexidade da situação. Ele estava no meio de um furacão de verdades e mentiras. A sala, que antes era apenas um espaço de glamurosas interações sociais, agora era um monumento de revelações incômodas. E as consequências disso tudo ainda estavam por vir. As pessoas estavam paradas, sem saber o que fazer. Os homens encapuzados olhavam uns para os outros, a incredulidade clara em seus rostos. A mulher continuava a avançar, determinada, e Eduardo sentiu a pressão esmagadora de um mundo que se desmoronava. Ele se lembrou do que Ricardo tinha dito. A verdade poderia libertar, mas a verdade também poderia destruir. Os olhares mudaram, questionando tudo. O silêncio não era só incômodo, era um prenúncio de que algo grande estava prestes a acontecer. A tensão ia bem além do que qualquer um poderia suportar. E a pergunta pairava no ar: quem, afinal, era Davi? A resposta poderia mudar tudo. E com isso, o que aconteceria a seguir? O salão estava em um silêncio carregado. Todos presos em suas próprias realidades, quando a mulher exclamou que Davi era a chave. As palavras dela reverberaram como uma explosão, impactando a todos ali. Mas o que eles ouviram a seguir mudou tudo. Você não sabe nada sobre ele, gritou Maraia, suas emoções à flor da pele. Como você pode dizer isso? O homem encapuzado, que até aquele momento parecia estar no controle, hesitou. A máscara de confiança começou a se desgastar. Ele não é só um menino. O que ele carrega em si é um legado sombrio. David olhava de um lado para o outro, perplexo, sem entender. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz trêmula. Eduardo e Maraia também estavam perdidos. Cada um segurava firme a mão do garoto,
tentando protegê-lo, mas a nuvem de mistério parecia envolvê-lo e a tensão era palpável. O olhar assustado de David refletia a ansiedade crescente de todos. Foi então que uma nova figura surgiu na porta. Uma mulher com um semblante familiar, os cabelos desgrenhados e um olhar determinado. "Parem! Não façam isso!" Ela gritou com uma voz que cortou o ar pesado do salão. Era Clara, a irmã de Eduardo, que havia desaparecido anos atrás. Eduardo arregalou os olhos. "Clara, como você?" "Não, isso não pode ser!" Ricardo gritou. "Acredite que seus olhos estavam se abrindo para uma verdade aterradora. O que você fez, Clara?" Clara avançou, seu olhar fixo em David. "Por favor, ele tem que saber. David é mais do que você imagina. Ele é o último descendente de uma linhagem que meu pai tentou ocultar." A confusão se aprofundou. O que isso significava? Enquanto Eduardo tentava compreender, o homem encapuzado olhava para Clara. Uma expressão de pânico começando a aflorar. "Você não deveria estar aqui. A verdade que você escondeu está prestes a ser revelada." Ele gritou, apontando para ela, transparecendo um ódio que ressoava. "Se isso é verdade, então eles virão por David." Clara afirmou, seus olhos brilhando com um desespero genuíno. "Ele é o carregador de um segredo que pode mudar tudo." A sala estava em erupção. Os murmúrios de incredulidade começaram a crescer. Marina, o braço firme em direção ao homem encapuzado, gritou: "Se você tocar nele, não sabe o que pode acontecer." Toda a situação se transformou em uma tempestade caótica. Eduardo tinha que tomar uma decisão e rápido. O relógio parecia estar correndo. E daí tudo mudou mais uma vez. "Clara, vá, você deve proteger David." Eduardo tomou coragem. Seguiu o impulso da responsabilidade paterna. Mas a resposta da irmã foi outra. "Você não entende! Eu sou a verdadeira mãe dele." O silêncio se instalou como um peso morto. Cada olhar pairava em Clara, enquanto a verdade permeava o cabelo das palavras dela. David ficou paralisado, os olhos arregalados, algo quebrando dentro dele. "Você? Como assim? Eu não!" A confusão na voz do garoto ecoava o sentimento do salão. A sala estava mergulhada em um mar de incertezas e revelações. O homem encapuzado começava a perder o controle, quase espumando de raiva. "Ninguém pode saber. Levem-nas para longe." Eduardo e Maraia trocaram olhares nervosos, enquanto a tensão aumentava. E nesse instante, algo realmente dramático aconteceu. A luz principal do salão se apagou, mergulhando tudo em trevas. O pânico se instalou. Gritos ecoaram enquanto as sombras dançavam. Um tiro. O som ressoou como um trovão e tudo parou novamente. O ar ficou denso. A adrenalina pulsou nas veias de todos. "David!" Eduardo gritou, correndo na direção do garoto. "Fique atrás de mim!" Mas a escuridão era impenetrável. Vozes confundiam-se e os corpos se moviam. A sala agora um campo de batalha de incertezas e terror. "Saia!" O homem encapuzado rugiu, o desespero nítido em sua voz. Quando as luzes voltaram, o quadro era totalmente diferente. David estava no chão, os olhos assustados. Ao seu redor, Clara e o homem encapuzado se encaravam. A verdade que escondiam agora podia desmoronar a todos os mundos ao redor deles. Uma revelação devastadora prestes a desmoronar tudo e todos ali. O que restaria agora? A pressão aumentava. E a pergunta que pairava no ar era:
quem realmente era David e que segredos ainda estavam ocultos nas sombras. A única certeza era que a tempestade acabara de começar. Todos estavam escrevendo suas próprias verdades. Mas qual delas sobreviveria ao embate? O salão tinha se transformado em um campo de batalha e todos estavam a ponto de explodir em caos. Quando as luzes se apagaram, um silêncio pesado ocupou o espaço por um instante. David, no chão, olhava para Clara, a mulher que disse ser sua verdadeira mãe. As palavras dela ecoavam em sua mente, misturando-se à confusão que cercava sua vida. Então, como se o tempo tivesse voltado, um novo tiro ecoou, não de uma arma, mas de algo muito mais impactante. Um pequeno drone passou sobre a cabeça de todos, zumbindo e iluminando o ambiente com luzes piscantes. A multidão olhou para cima ainda em choque, a tensão prendendo as respirações. O drone virou-se e focou em David, pairando sobre ele como uma sombra opressora. "Não!" Clara gritou, estendendo a mão, mas era tarde demais. Um holograma do rosto de um homem desconhecido surgiu do drone. Sua expressão era um misto de frieza e desdém. "David, você não tem ideia do que representará seu futuro ou seu passado." O choque foi sufocante. O homem no holograma parecia conhecer todos ali. Ele prosseguiu, sua voz cortante ressoando no silêncio. "Sua linhagem é mais profunda do que você imagina. O que você não sabe pode destruir não só sua vida, mas a vida de todos que ama." O pânico tomou conta novamente. Eduardo trocou olhares breves com Marina e Maraia, desesperado. "Quem é você? O que você sabe sobre nosso filho?" A voz dele tremia de raiva e medo. O holograma sorriu, um sorriso que parecia pregar uma peça. "Sou apenas um emissário do seu legado. David é a chave para um tesouro perdido e um poder inimaginável. E enquanto vocês aqui brigam, as sombras se movem ao seu redor." A confusão aumentou. As pessoas começaram a murmurar nervosamente, a tensão tornando-se palpável. O homem apontou para Eduardo. "Você sempre teve tudo, mas a verdade nunca foi clara para você. Agora ela vem à tona e você não pode impedir." Maraia segurou David, que tremia, olhando para o holograma com uma mistura de medo e curiosidade. "O que você quer de David?" A voz dela estava firme, mas o medo a dominava. "Quero que ele entenda seu poder. Que ele retome o que por direito já é dele. Mas hoje estou aqui para avisá-lo. Se não fizer a escolha certa, pode perder tudo." O holograma desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando um eco de mistério pairando no ar. Maria e Eduardo estavam paralisados, as palavras do homem repercutindo como um eco, cada sílaba uma pressão crescente. Era um golpe devastador na frágil estrutura que eles tentavam manter. Qualquer esperança de uma solução pacífica parecia desvanecer-se. E então, a verdadeira reviravolta. Clara se aproximou de David, seu olhar fixo e sério. "Isso tudo é culpa minha. O que você está prestes a descobrir não é verdadeiramente sobre você, mas sobre nós. Eu sou a razão pela qual você esteve escondido e porque você nunca teve uma normalidade. Todas essas sombras são o que seu pai tentou proteger de você." Os murmúrios aumentaram e, à medida que as luzes retornavam, Eduardo ficou em choque. "Você é a responsável por tudo isso. O que mais você não me contou?" A confusão tomou conta dele. A traição do passado começando a se desenrolar. David olhava de um lado para o outro, não entendendo.
Todos os olhares agora estavam sobre ele. O peso das expectativas e verdades não ditas esmagava seus ombros pequenos. E antes que alguém pudesse fazer qualquer movimento, novas sirenes eram ouvidas do lado de fora. A polícia estava chegando, mas não era uma força policial comum. Eram agentes com operações secretas, prontos para levar David pela cadeia de segredos que cercava suas origens. Não, ele é meu filho! Eduardo gritou. Uma última tentativa de salvar o que restava de sua vida antes que tudo se desmoronasse novamente. Mas a verdade estava ali, em pé, prestes a se desmoronar com o resto. Assim, enquanto a porta do salão se abria com um estrondo e os primeiros passos pesados ecoavam, a pergunta pairou no ar. Quem realmente era David? E o que mais estava escondido sob a máscara de um legado que parecia consumi-los a todos? A noite, antes cheia de glamour, agora estava repleta de mistérios profundamente inquietantes. E a única certeza era que nada seriam como antes. O caos reinava. O salão de gala, antes repleto de sorrisos e risadas, agora era um campo de batalha de emoções, segredos e realidades. David, no chão, olhava para Clara com uma mistura de confusão e desespero. As revelações haviam sido demais para um garoto tão pequeno. Você é minha mãe? Perguntara, a voz embargada, enquanto todos ao redor trocavam olhares incrédulos. Eduardo sentia a pressão aumentando em seu peito. Isso não pode ser verdade. Ele tentava processar tudo, cada palavra delas como um golpe que ecoava na sua mente. Marina segurava a mão de David, protegendo-o, mas estava tão atordoada quanto ele. David, tudo o que fiz foi para te proteger. Clara gritara, sua voz repleta de emoção. Não havia como esconder a verdade por mais tempo. Você é mais importante do que imagina. Mas o homem encapuzado estava cada vez mais nervoso. Basta! Se vocês não calarem a boca, não só David estará em perigo, mas todos aqui. Sua ameaça cortou o ar, um aviso que não poderia ser ignorado. A multidão estava paralisada. As pessoas que antes estavam envolvidas em conversas sobre glamour e riqueza, agora observavam a cena como se estivessem presas a um filme de terror. O agente da polícia, mais próximo, tentou manter a calma. Todos, por favor, fiquem onde estão. Não queremos que mais ninguém se machuque. Mas Clara não se calou. Você não entende! David é o elo entre dois mundos. Abrir as portas de seu passado pode salvar vidas. A tensão era insuportável. Foi então que as sirenes finalmente se tornaram mais do que um eco distante. A polícia chegou em peso, invadindo o salão. Mariah agarrou David, enquanto Eduardo fez um movimento para proteger a mulher que amava. Não deixem que levem o meu filho, gritou, as palavras carregadas de desespero. David, fique atrás de mim, Eduardo ordenou, sua voz firme. Mas dentro dele, uma tempestade de incertezas rugia. Ele sabia que a melhor maneira de proteger o filho era manter-se forte. Finalmente, um dos policiais deu um passo à frente. Precisamos da criança. Não vamos pedir de novo. A determinação no rosto dele era clara. Clara, percebendo o que estava em jogo, segurou a mão de David. Você tem que ir com eles. É a única maneira de estarmos a salvo. Não, Clara, eu não posso deixar meu filho. Eduardo gritou, o pânico tomando conta dele. Mas no fundo, ele sabia que a verdade precisava sair. Nesse momento, com a polícia cercando e Clara desesperada, David decidiu. Ele olhou para sua verdadeira mãe e a amorosa figura da Mariah. Eu quero saber a verdade sobre quem eu sou. Eu quero ficar com vocês. Era a escolha que mudaria tudo. Uma onda de esperança percorreu a sala, enquanto a polícia hesitava, permitindo que o peso das palavras dele se instalasse. Precisamos dar um passo atrás e ouvir o que esse garoto tem a dizer.
o oficial gritou, e assim a confusão começou a se acalmar. A presença de David trouxe uma luz, um caminho para a verdade finalmente ser revelada. Os murmúrios começaram a se apagar, e as pessoas se afastaram, dando espaço para que ele falasse. Eu não entendo tudo isso, mas eu sei que todos aqui querem o meu bem. E se há algo que posso fazer para ajudar, estou disposto. O valor de suas palavras brotava. Enquanto os murmúrios cessavam, Clara e Maraia se olharam. Um entendimento silencioso passando entre elas. Eduardo, com um nó na garganta, deu um passo à frente. Então vamos descobrir isso juntos. Essa história não termina aqui. As sirenes distantes começaram a se apagar, e no centro do furacão, uma nova esperança surgia. A verdade estava prestes a se revelar, e Davi tinha o poder de unir todos em torno de uma nova família. Mas, ao mesmo tempo, o caminho à frente ainda era incerto. Enquanto a sala começava a se desfazer, cada um absorvendo a carga daquela noite, a pergunta pairou no ar. O que mais estava escondido na vida de Davi? E em frente ao desconhecido, quem estaria realmente a seu lado? Tudo poderia mudar a qualquer momento! E a certeza de que eles enfrentariam desafios ainda maiores começava a se moldar. E você? O que acha que vai acontecer a seguir? Como essa história continuará a se desenrolar? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fé.